Quando o sol se foi, deixou meu coração desejando um cantinho pititinho, cheio de amor, onde o vento maestrão fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Olho a natureza, vejo Deus e sinto ao meu redor sua energia. Os pássaros cantando, ouço Deus. Eu canto Deus em minhas melodias. Tanta inspiração em meu viver transforma minha alma a cada dia. Eu acordo ao amanhecer e me alimento dessa energia. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Deus, em ti confiarei, contigo estarei. Preciso de ti, Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida, te louvarei. Nos pensamentos meus te buscarei, em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei.
Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração por toda a minha vida. Te louvarei nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Encontrarei. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. Oh, irmão, sou irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão, vem, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Se alguma vez você pensar em desistir da caminhada, não desanime, existe alguém lhe esperando no fim da estrada. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do
sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha coragem, não desista, meu irmão. Segue adiante. No fim da estrada, alguém espera por você. Vai confiante. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Ponha um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor de Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor de Deus no coração. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Jesus. O Evangelho de Jesus é a nossa salvação. Seus ensinamentos nos conduz e nos leva em direção à luz. O exemplo que ele nos deixou devemos seguir. É o caminho, a verdade, a luz.
é o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração o exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Gratidão a todos. Abraço. Deus abençoe, Toninho. Gratidão. Bom trabalho para todos. Gratidão. Agora eu vou para Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Lucas, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui. Gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Retorno ao lar. Não te desesperes se a morte lhe arrebatar um ente amado. Não te desalentes se a enfermidade lhe amedrontar. A vida emana do alto e para o alto retornará, pois a natureza está repleta de exemplos de renovação. Do voo da borboleta, após abandonar o casulo, a semente que ao cair na terra volta a germinar. Quando abandonares o invólucro carnal, retornará à tua pátria real, sendo inevitável o reencontro com os que lhe antecederam. No entanto, aproveite ao máximo a vida terrena, para que teu regresso seja ascendente. Descansarás das lutas humanas, plasnejarás novos desafios e retornarás a fim de que continues a obra que iniciaste. Jó, inspirado pelo alto, assim ensinou: quando o homem está morto, vive sempre. Findando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Jó 15, 10, 14. A nossa gratidão ao Toninho pela harmonização, a todos os nossos irmãos de caminhada que estão aqui, presentes, virtualmente. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele essa noite linda, maravilhosa, ao dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de jornada. Vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja agora ao lado do nosso irmão Lucas Brão, intuindo, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimentos, e que ela esteja também do nosso lado, abrindo os nossos corações para o entendimento, para as reflexões dessa noite. Então, Senhor, nós te agradecemos, e esteja visitando todos os nossos irmãos que estão com pensamentos não bacanas, em leitos de dor, com dificuldade, aos nossos familiares que estão nos lares, que às vezes estão longe, que o Senhor possa estar visitando a cada um, deixando um pouquinho, uma gota do seu amor em cada um desses corações. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Meu amigo Lucas, seja bem-vindo. Gratidão. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Deus nos abençoe. Ademir, obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tranquilo, Tá. boa noite. Boa noite a todos, então. Primeiro dizer da alegria que é estar aqui com vocês, né? Já agradecer aí por essa oportunidade, por vocês terem convidado, por essa confiança, né? Querendo ou não,
é um voto de confiança aí para a gente estar refletindo um pouquinho, conversando um pouquinho a respeito da doutrina aí que a gente tanto ama, né? Gente, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, assim, a gente vai falar hoje sobre um tema que é um tema que é muito caro aí ao meu coração, porque faz parte aí de um processo meu de até mesmo de crise existencial, vamos dizer assim, né? Que é de alma desperta. E vocês podem ficar à vontade para perguntar, para comentar, para acrescentar aí, se veio alguma coisa interessante aí à mente enquanto eu estava comentando, pode trazer, gente, pode ficar à vontade, seja pelo chat, seja aí ligando o microfone, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Quem puder ligar a câmera também, eu acho até melhor também, que aí eu posso ver a carinha de vocês, a gente vai interagindo, né? É muito bacana ter essa dinâmica, né? E eu vou pedir licença, o seguinte, para a gente poder aí, eu vou estar tentando apresentar o slide que eu tenho aqui para vocês, então, aqui, ó, vou tentar apresentar, vamos ver, uma janela, isso, exatamente, vamos lá, vamos ver se... Vocês estão vendo? Tá aparecendo aqui. Estou. Vocês estão vendo? Tá certinho? Ok, ótimo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Tá todo mundo vendo? Ok, beleza. Então, tá todo mundo vendo a tela direitinho, bonitinho, né? De alma desperta, né? De alma desperta. Este trecho, este tema, ele é proposto por Emmanuel, tá? No livro Vinha de Luz, e aí a frase que vem com este tema é a seguinte: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, né, a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E é interessante, o primeiro ponto aí que a gente vai comentar a respeito desse tema é que Paulo, ele escreve esse trecho, é um trecho aí que ele escreve em uma carta a Timóteo, que era um jovenzinho lá da época, né? Era a gente pode dizer, era um adolescente lá que estava querendo acompanhar o movimento cristão, querendo acompanhar aquele movimento que eles estavam a fazer, e aí o Paulo, ele foi como um tutor para Timóteo. E o que a gente pode entender? A gente sabe que as cartas de Paulo, elas foram direcionadas para igrejas, para um objetivo específico, e cada carta de Paulo, aos Coríntios, né, aos Tessalonicenses, a Timóteo, todas as cartas que Paulo escreveu e as outras, cada um tem uma característica hoje, para o nosso movimento cristão atual, né? E é interessante notar que Timóteo, por ser um jovem, né, daquela época, ele tinha muita coisa para aprender. E a primeira proposta deste tema, então, é a gente se colocar, assim como Timóteo, como um jovem, como um aprendiz, como alguém que está aberto a escutar o que é proposto, né? E aí é isso que Paulo vem fazer. Ele vem trazer algo para Timóteo, ele vem trazer algo para nós, jovens, adolescentes, ainda imaturos espiritualmente falando, né? Nós ainda temos uma imaturidade espiritual aí que a gente tem que desenvolver, e a gente reconhecer isso é o primeiro passo, né? A humildade que a gente tem que ter de reconhecer que nós somos esses jovens, nós somos esses adolescentes, por vezes rebeldes, por vezes tacando fogo em tudo aí, né? Mas que possamos estar abertos para aprender, aprendizes. Então, esse é o primeiro ponto deste tema. E Paulo vem trazer, então, para nós, adolescentes espirituais, né, que estamos chegando na maturidade aos pouquinhos, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Então, é um lembrete. É um lembrete.
existe algo dentro de nós que a gente não está lembrando aí muito bem. A gente não está lembrando muito bem. E Paulo traz essa proposta. E aí, eu gostaria de trazer uma frase muito conhecida aí por nós, em que Cristo traz o seguinte: o reino dos céus está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós. Que vai ao encontro dessa proposta de Paulo, de despertar o dom de Deus que há em nós. Olha, existe dentro, que existe em ti. É a mesma coisa que Cristo está trazendo para nós. Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Né? A proposta de Jesus é também de lembrar para nós que nós temos uma instância do ser, nós temos uma, uma parte em nós mais profunda do que a gente imagina. E que a gente não está lembrando. Lá nos Vedas, né, a gente tem também, né, os Vedas do hinduísmo, né, a gente tem também: tu trazes contigo um amigo sublime que não conheces. Tu trazes contigo um amigo sublime que não conheces. Então, dentro de nós tem algo que a gente desconhece, tem algo que a gente está esquecendo. E a proposta de Paulo é nos lembrar. A proposta de Cristo é trazer isso à tona, é trazer esse algo que em nós existe e que a gente não está conseguindo enxergar, que a gente não está conhecendo, é este amigo sublime que a gente não está conhecendo. Pela nossa imaturidade espiritual, pela nossa ignorância ainda de jovens, né, de adolescentes, que ainda não têm tanta experiência, não têm tanto conhecimento. Então, assim, a gente ainda não conhece esse amigo, né? Lá no Sufis, né, no sufismo, né, que é a sabedoria persa, né, tem trazendo para nós: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Gente, olha que interessante. Em 3 pontos diferentes aí. A gente tem o Cristo, a gente tem o hinduísmo, a gente tem o sufismo, 3 sabedorias, né, 3 pontos profundos aí da humanidade que trazem algo semelhante. Algo que se encontra. Essas três ideias têm um ponto em comum, que existe algo dentro, que a gente não está sabendo reconhecer. É um armazém cheio de riquezas, e a gente morrendo de fome na porta. Na porta. Então, assim como temos que reconhecer a nossa imaturidade espiritual, assim como Timóteo, né, nós, jovens espirituais, a gente tem que reconhecer que a gente está esquecendo. E por isso que Paulo lembra, por isso te lembro. Ele não está lembrando à toa, ele não está falando isso à toa, é porque está esquecendo, está esquecido. A gente tem que reconhecer isso então. Né? E aí eu gostaria de trazer um ponto, que é este aí, que está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que traz: gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Então, a gente passa o nosso dia a dia, nós enquanto espíritos encarnados, nós enquanto espíritas, aí que temos uma responsabilidade, né, que a nossa responsabilidade é até maior, né, então, assim, se nós somos espíritas, é porque a gente está esquecendo mais que todo mundo. É porque a gente está esquecendo mais que todo mundo. Esse lembrete que Paulo faz, de despertar o dom de Deus que existe em nós, se nós espíritas estamos aqui hoje
né, nessa conversa, nessa reflexão, nós estamos no movimento espírita, gente, é porque a gente está esquecendo mais que todo mundo. A gente precisa de uma dose mais forte de lembrete. A gente está gastando a vida em coisas banais, em profícuas, a gente percorre o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos. Então a gente fica tão preso aí em questão de acordar, na rotina, né? A gente acorda, toma banho, né? Nesse frio é complicado tomar banho, né? Então, sim, se der tomar de noite, melhor ainda, né? A gente vai, toma um café, vai trabalhar, né? A gente vive nosso dia, vive nossa rotina num automatismo. E a gente não se questiona muitas das vezes durante essa rotina, durante o cotidiano, a gente muitas vezes não se questiona sobre o nosso fazer e principalmente sobre o nosso pensar. O nosso pensar a respeito dos outros, o nosso pensar a respeito das ações dos outros é automático. E até mesmo durante as palestras, durante essa reflexão aqui que a gente está, muitas vezes a gente percorre no piloto automático. A gente está tão assim, querendo ou não, a gente já está um pouco saturado, né, do intelecto. A gente está, nós espíritas valorizamos muito o intelecto e está certo. A gente tem que valorizar, a gente tem que estudar, a gente tem que ver palestra e buscar intelectualmente. Mas só o intelecto será que basta? Será que só pelo intelecto a gente consegue alcançar esta riqueza psíquica? E se Paulo está falando para a gente lembrar, quem acha que está lembrando é quem está mais esquecido. Então, a gente percorre o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Então, se a gente soubesse investir nessa riqueza nossa, se a gente soubesse olhar para dentro e vivêssemos o dia a dia conectado com este algo, durante nosso trabalho, nossa vivência com nossos familiares, nossas vivências entre amigos, com entes queridos, e conosco. Quando a gente olha no espelho, o que a gente pensa quando a gente olha no espelho? Será que a gente está tendo contato com o nosso ser profundo, com quem nós realmente somos? Ou será que a gente está pegado a essa imagem, ao corpo, à personalidade? A gente acha que a gente é o que a gente vê ali, o que a gente vive no dia a dia, né? A gente está pegado, eu, por exemplo, eu olho no espelho, tem um espelho aqui na minha frente, eu vejo o Lucas Franco, né? Essa fisionomia, aí eu lembro que eu sou psicólogo, eu lembro que eu sou filho, namorado, tem todas as questões, e eu acho que eu sou isso. Não é esse eu que eu tenho que conhecer, não. Não é aí que está a minha riqueza psíquica, não. Não é só nesse eu pequeno. E se a gente souber focar no mais profundo, nesse reino de Deus, nesse armazém cheio de riquezas, nesse amigo sublime que o Veda traz, nós teríamos gozos inumeráveis. E aí, pensando nisso, eu me recordo do Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro Céu e Inferno, né, de Allan Kardec. E, gente, essa parte, esse trecho do livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura é uma das partes mais interessantes para mim, das 5 obras conhecidas, mais conhecidas aí de Allan Kardec. Para mim, assim, quem tiver, aí já fica uma sugestão, né, um complemento aí, uma atividade complementar de quem quiser aprofundar no tema, buscar um pouquinho, o Código Penal da Vida Futura. Está lá em Céu e Inferno. Lá, Kardec vai trazer. A gente tem o Código Penal dos homens, né, na justiça, né, através do nosso direito aí, dos estudos da nossa lei humana, né, da lei dos homens. E Kardec, de forma muito sagaz, ele vai trazer o Código Penal da Vida Futura. E neste Código Penal,
ele vai trazer 33 pontos. 33 pontos. Como se fossem leis. Como se fossem leis a respeito da existência espiritual. E assim, é óbvio que não dá para trazer todos os 33 pontos aqui, né? Mas o 33º, ele diz o seguinte: apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nesses 3 princípios. Então, assim, são 33 pontos. E o 33º é um resumo. Então, a gente vai ficar com o 33º, que é um resumo de todos os outros. Né? Antônio, você levantou a mão. Eu estava aqui analisando, você falando, prestando aqui a atenção, é o seguinte, nós ainda não despertamos para esse lado, né, de saber, de ter de saber quem eu sou, por qual motivo que eu estou aqui encarnado. Nós achamos que estamos aqui para viver a vida, para curtir, para... Você falou, né, eu chego, durmo, levanto, tomo café, eu trabalho e volto, a rotina é a mesma. Então, assim, a gente percebe assim, que dentro do que você está falando, né, nós temos que buscar conhecer, saber qual o objetivo de eu estar aqui encarnado. Alguma coisa eu vim fazer aqui, não é para curtir a vida, igual muitos pensam, né? Ainda está com esse pensamento, né? Eu estou aqui para curtir, para viajar, para tomar uma cervejinha, com um churrasquinho. Quer dizer, nós esquecemos o lado espiritual que nós somos, né? Somos espíritos encarnados, estamos aqui porque temos um compromisso aqui. Deus não ia nos colocar aqui para ficar curtindo a vida, não. Então, acho que nós temos que parar e pensar um pouquinho realmente nisso aí. Um estudo que você está trazendo para a gente refletir muito no nosso dia a dia. Exatamente, Antônio. E assim, a proposta é a gente olhar para nós mesmos, exatamente. Da gente ver o quanto nós esquecemos. O quanto nós precisamos desse lembrete, muitas das vezes. O quanto nós, por mais que nós estudemos, por mais que nós lemos, o quanto fica apenas, muitas vezes, só no intelectual, só no mental. E a gente esquece da vivência. Exatamente. De viver os sentimentos, de viver a transformação, de viver o que a consciência às vezes pede. Às vezes ela é, né, ferrenha. Às vezes a consciência ela pede e a gente não segue muitas das vezes. E assim, e a gente vai comentar a respeito disso, Antônio, o quanto, a respeito dessa questão, do quanto a gente às vezes vive nisso e se esquece desse propósito maior, né? No próprio livro O Problema do Ser do Destino da Dor, a gente vai trazer alguns trechos aqui para refletir a respeito disso, né? E o tanto que quando a gente acaba entrando nesse ciclo, né, a gente acaba vivendo as nossas relações familiares no automático. No automático, como assim? Às vezes a gente sabe de questões espíritas, a gente sabe do que a gente está estudando, mas a gente continua repetindo padrões. Isso. Então, gente, estudar é uma coisa, refletir na palestra é uma coisa. Você repetir um padrão, mesmo com aquilo na mente sendo diferente, o que conta é a vivência, é isso que conta. E é isso que Paulo vem trazer. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. E aí, retornando aqui, o resumo do Código Penal é o seguinte. O resumo do Código Penal é o seguinte. Primeiro ponto, são 3 pontos, tá? O sofrimento é inerente à imperfeição. Então, gente, o nosso sofrimento, ele é de acordo com a nossa imperfeição. Então, quanto mais imperfeito, mais eu sofro. E se a gente sofre, gente, pode ser uma coisa que a gente não tem controle nenhum, pode ser uma coisa do acaso, do além, surge uma doença que a gente não tem controle, uma perda de um familiar. Todo sofrimento é inerente à imperfeição. Gente, não sou eu que estou falando, né? Isso está lá no Céu e Inferno, Kardec, né?
Ah, Lucas, mas como assim então? Vem uma doença, eu não tenho controle de uma doença, eu não tenho controle de uma perda, eu perdi alguém, então eu vou sofrer. Gente, é lógico. Mas se a gente for pensar assim, uma visão muito ampla, mais ampla, a nível dos seres que nos tutelam, né? A gente ainda vive perdas por um motivo. Tem seres bem mais evoluídos que não passam por perdas. A gente ainda tem que passar por perdas por um motivo, para a gente se moldar, para a gente aprender alguma coisa, para a gente se aperfeiçoar. Então, o sofrimento é inerente à imperfeição, até a morte de um ente querido, que é uma coisa que a gente não tem controle, que é uma coisa para nós natural ainda, né? É natural, ainda acontece, mas é tudo inerente à imperfeição. Vai chegar uma hora, daqui milênios e milênios, milênios, que não vai ter perda mais, não vai ter morte nesse sentido doloroso, né? Porque a gente nem vai precisar da matéria mais, a gente vai nem precisar da encarnação mais em determinado ponto, né? E quanto mais, e lá Kardec diz, né, que assim como uma pessoa que ela tem 10 doenças graves aí, ela vai sofrer mais do que uma pessoa que tem uma gripe, por exemplo. É a mesma coisa. Quanto mais imperfeições morais, mais sofrimento. É o ponto principal. Ponto principal. Então, gente, quer deixar de sofrer? Vamos se aperfeiçoar moralmente. Vamos viver o sofrimento não buscando o sofrimento. Não buscando o sofrimento. Mas se o sofrimento surgiu, aprender com o sofrimento. Gente, esse negócio de fugir do sofrimento, a nossa sociedade atual, ela é, assim, é aquela coisa, dor de cabeça, remédio para dentro. Ah, não consigo dormir, remédio para dentro. Gente, não é uma crítica ao consumo dos medicamentos, né? Tem momentos que é necessário, óbvio, óbvio, né? Mas o quanto isso se dá por fugas do sintoma, que o sintoma é importante. O sofrimento é importante. Às vezes uma dor de cabeça é para te mostrar que você está fazendo alguma coisa errada. O seu corpo querendo conversar com você. Às vezes a sua insônia é um sinal de que você está tendo um dia a dia de uma forma que não é adequada para você. Ah, Lucas, mas eu não faço nada de errado. Gente, externamente é uma coisa, mas o principal é o interno. O que, que a gente vive internamente? O que, que a gente vive internamente? Né? Então, o sofrimento é inerente à imperfeição. E se você foi colocado naquele ponto e surgiu um sofrimento, é porque é por um motivo, é por um aprendizado. É aquela coisa. Esses dias eu estava lá no serviço mexendo no Excel, né? Gente, as fórmulas de Excel é uma coisa fantástica. Você consegue montar, eu não sei fazer isso, né? Mas assim, quem sabe eu acho incrível, que consegue montar aquelas planilhas gigantes com a fórmula que se você mexer aqui, se altera aqui. Se você mexe aqui, se altera. E você consegue montar, estruturar uma planilha de forma sensacional. Gente, se um Excel é assim, vocês pensam o que é a vida? O que é a planilha de Deus? Se ele colocou você num ponto específico, é por um motivo. Se você tem uma imperfeição moral aqui, que você não mexe, o resultado aqui vai ser um. Se você mexer em uma imperfeição moral aqui e se melhorar, vai mudar a planilha inteira. Ou seja, vai mudar a vida inteira. A fórmula da vida é essa, é o código penal da vida futura. É o código penal da vida futura. Ok? Primeiro ponto, então. Segundo, toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja nenhuma necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Gente, Deus não castiga ninguém. Isso é óbvio, né? A gente já sabe disso, a gente está careca de saber. Deus não castiga ninguém. É natural. Lembra dessa planilha, dessa fórmula? Se você mexer aqui, se altera aqui, uma coisinha que você mexe aqui, altera aqui. Gente, é natural. É lei. Toda imperfeição tem uma consequência natural e inevitável. Inevitável. Então, se você está com tédio, não, estou entediado. Gente, é porque você está no ócio. É porque você está no ócio.
Ah, mas eu tô fazendo tanta coisa aqui, tô entediado. Ó, fazer alguma coisa externamente não quer dizer que você está se movimentando internamente, não. Né? Então, assim, não, estou entediado. Gente, o tédio é ociosidade interna. Quem se movimenta internamente não sente tédio. Não sente tédio. Eu garanto para vocês. E é isso que Kardec está trazendo. O tédio é uma consequência natural e inevitável da ociosidade. A doença é uma consequência natural e inevitável dos excessos. Não é Deus que condena, não é Deus que faz acontecer. É natural. Então, olha voltando lá atrás nos slides, o que a gente estava falando, de quando a gente consegue entender e usar das riquezas psíquicas, o gozo que a gente tem é inumerável. Ou seja, se a gente se aperfeiçoar, a gente sofre menos. A gente é mais feliz. A gente tem menos consequências desagradáveis e inevitáveis. E inevitáveis. Todo homem, terceiro ponto, né? Terceiro ponto. Todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Então, aqui ele está querendo apaziguar. Ó, a gente vai sofrer, que todos nós temos imperfeições, todos nós temos imperfeições, então todos nós naturalmente vamos sofrer. Não à toa a gente está no planeta Terra, ninguém vai fugir do sofrimento aqui, todo mundo vai perder ente querido, todo mundo. Todo mundo vai perder vai ter situações de perda, de abandono, de solidão, de doença, gente, de velhice, né, daquela situação em que o corpo biológico já não responde mais de uma determinada maneira que a gente espera. Então, todo mundo vai passar por situações assim. Mas, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, a gente pode poupar os males que vêm. Então, a gente pode se transformar, a gente pode se aperfeiçoar, se a gente lembrar do dom de Deus que existe em nós. Do dom de Deus que existe em nós. E é interessante que a vontade, Leon Denis traz, que é o. Qual que é a palavra que ele usa? Assim, o principal, a principal ferramenta do espírito é a vontade. A principal. É de onde tudo vem. É de onde tudo começa. A partir de onde tudo acontece. Então, a gente se lembrar das riquezas diariamente e se transformar e parar de repetir padrões, aí a gente consegue sentir um pouquinho mais de felicidade. E aí, no primeiro trecho lá do livro, vindo do capítulo, né, de Alma Desperta, traz o seguinte, que casa com isso que a gente falou da vontade, né? É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Indefinidamente. Gente, aí eu me recordo do livro Há 2000 anos, quem não leu, assim, é um livro muito bom, em que Emmanuel, ele vai narrar a sua experiência carnal enquanto Públio Lentulus, né, senador romano. E nessa experiência, ele encontra Jesus. Emmanuel viveu na época de Jesus. Né? Ele teve uma experiência carnal que ele chamava Públio, viveu, encontrou Jesus. Só que naquela época, Emmanuel não era um ser que já tinha lembrado dos dons que existiam em si. Ele ainda estava perdido na sombra dos impulsos primitivistas. E eu me recordo de uma parte legal em que ele encontra cara a cara com Jesus. E ele, por uma força maior, ele se emociona, chora muito, cai em lágrimas, se ajoelha, sem perceber. E ele era um homem muito orgulhoso, sem perceber, ele se ajoelha
perante a figura de Jesus, aquela figura ilustre, e Jesus fala com ele: segue-me agora ou daqui milênios. Segue-me agora ou daqui milênios. Gente, infelizmente, o Emmanuel, aí, né, ele mesmo traz o relato da escolha que ele fez, que ele se perdeu. Hoje ele está seguindo Jesus, mas na época ele não seguiu, quando Jesus deu a proposta para ele. E era e Públio, querendo ou não, ele viu que Jesus era grandioso, soberano, mas por orgulho, por vivência, no coração. Ele viu na mente, a mente dele fervilhava. Mas, gente, é vivência no coração. No coração, ele não vivenciou a proposta, o chamado. Então, ele se perdeu indefinidamente. Gente, milênios. Pelo amor de Deus, eu estou cansado de sofrer. Se eu ficar, imagino, milênios a mais em sofrimento, passando por situações que a gente ainda pena, né? Indefinidamente, na sombra dos impulsos primitivistas. Então, é preciso vontade. Eu diria que é preciso coragem, né? Preciso coragem. Prosseguindo aí no texto do Vinho de Luz, de Alma Desperta, né, eu vou trazer alguns trechos do livro apenas, tá? Não vou trazer tudo, né, porque senão a gente demanda muito tempo. Vou trazer alguns trechos interessantes que casam com as nossas reflexões, né? Gente, está tranquilo? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Tá dando para seguir direitinho? Ah, beleza. Então, à frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Então, a gente ainda tem imperfeições, a gente ainda faz escolhas erradas, a gente ainda vai fazer escolhas erradas. Assim como Emmanuel, a gente ainda não vai seguir Jesus. Assim como Pedro, a gente vai negar Jesus mais de 3 vezes. A gente ainda nega Jesus durante o nosso dia a dia. Quando a gente não vive no coração o que a gente reflete aqui na mente. Quando a gente vive no automatismo, quando a gente está com as atitudes cristalizadas, ou seja, a gente só vive padrões. A gente, nas nossas relações aí com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com familiares, no trabalho, né, nos estudos, seja onde for, conosco, né, que é muito importante também, a gente está sempre repetindo padrões. Sempre repetindo padrões. E isso, nas minhas experiências clínicas lá, a gente vê claramente os padrões sendo repetidos, sendo vivenciados. Aí sai de um padrão, vai para outro. Sai de um padrão, continua, continua. São atitudes cristalizadas. Tem que ter força moral, vontade para sair. E não é a partir de uma vivência profunda que a gente vai mudar. É no dia a dia. Né? Então, Antônio, um abraço, viu? Obrigado aí pela harmonização. Então, por exemplo, Emmanuel, quando ele esteve perante Jesus, ele teve uma vivência profunda. A gente, no nosso dia a dia, quando a gente tem uma perda profunda, é uma vivência profunda, uma experiência intensa, marcante. Mas isso não quer dizer que a gente vai transformar. A gente se transforma mesmo no dia a dia. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Né? E por que a gente cristaliza as atitudes? Por quê? Por qual motivo, né, nós cristalizamos atitudes? E aí, eu gostaria de recorrer, para responder essa pergunta, ao livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Em que Leon Denis ele vai trazer o seguinte: há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. 2 centros. Então, em toda a nossa alma, existem 2, podemos dizer assim, tem 2 eus. Tem 2 eus. Todo mundo aqui.
tem dois eus. Um destes eus, né, uma dessas expressões, dessas esferas aí de ação e expressão, é circunscrita a outra, ou seja, é uma dentro da outra. Então, a gente pode dizer que é um círculo maior e um círculo menor dentro do círculo maior. Imaginem dois círculos. Tem um aqui, tem um dentro deste círculo. Cada círculo é um eu. Então, a gente tem um eu menor e um eu maior. Uma desses círculos, o menor, né, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Gente, eu gosto dessa palavra, insuficiência. A gente não dá conta de tudo. A gente, na maioria das vezes, a gente não dá conta de tudo. E a gente não vai dar conta de tudo. Na maioria das vezes, a gente não dá conta de lidar com aquela pessoa que é desagradável, com um sentimento que surge em nós que é desagradável, às vezes com ciúme, às vezes com inveja, às vezes com a raiva. Nem sempre a gente dá conta. Somos insuficientes. Esse eu pequeno é insuficiente. E enquanto esse eu pequeno da personalidade for regulador de nosso proceder, temos a vida inferior, semeada de provações e males. Então, gente, eu, Lucas Fran Gonçalves, enquanto eu vivo só por este eu do Lucas, é uma vida inferior semeada de provações e males. E cada um aqui, se a vida de cada um aqui for regulada só por esse eu pequeno, que a gente vê no espelho, que a gente acha que a gente, né, dessas experiências de milhares e milhares de anos, que a gente vai cristalizando atitudes, a gente vai formando a nossa personalidade, e a gente se identifica com essa personalidade, a gente acha que a gente é quem a gente é, aí a gente se perde. Isso é o orgulho. Sim, Juscelia? Boa noite a todos. Ô, Lucas, nesse caso, para sair desse eu menor, centralizado, a criatura deveria ou deverá exercitar o autoconhecimento? Seria um autoconhecimento seria o fator ou um fator que ajudaria a criatura a sair desse eu menor para enxergar ou desenvolver esse outros eus maiores que têm uma visão mais ampla, uma consciência mais ampliada? Juscelia, o autoconhecimento, assim, é fundamental, mas como? Como? Que autoconhecimento que é esse? Gente, é viver a vida. O melhor autoconhecimento que tem é saber ouvir, saber ler o livro da vida. Então, gente, todos os dias, Deus vai te colocar em situações. Deus te colocou em uma família específica, em relações específicas, em um trabalho específico, em uma casa específica, um bairro específico, com pessoas específicas. É tudo muito bem organizado por Deus. Para você aprender alguma coisa. O melhor autoconhecimento é saber aprofundar na vida e viver tudo que Deus te proporciona. Inclusive, e aí é o desafio, né? Quando a gente pede para que seja feita a vontade de Deus, o desafio vai surgir situações difíceis. Vão surgir pessoas difíceis. Vão surgir situações desafiadoras. Vão surgir doenças. O autoconhecimento é enfrentar. E o Jung, né, que é assim, na psicologia é quem eu gosto de me embasar, né, ele tem uma frase muito interessante, em que o sofrimento ele deve ser enfrentado. E o único meio da gente superar, ele deve ser superado, né? O sofrimento deve ser superado. E o único meio da gente superar é suportando. Suportando, dá suporte, dá ouvido,
Dá suporte. Por exemplo, eu estou aqui com, sei lá, tem um copo aqui que era de chá e não é mais, que acabou o chá. Eu coloco ele no lugar dele. Eu não vou colocar ele em qualquer lugar. Ali é um suporte de livro. E qual que é o suporte do sofrimento? É colocar ele no lugar dele. Ele tem que ter um lugar dentro da gente. Não é que ele tem que tomar todos os lugares. Não é que o sofrimento vai ocupar o quarto inteiro, a casa inteira. Mas a gente tem que saber pôr no lugar dele. Saber acolher, saber vivenciá-lo. Não buscá-lo, repito, não buscá-lo, mas vai surgir. Quando surgir, não fugir, enfrentar, saber acolher no coração para aprender, para transformar. Isso é autoconhecimento. E é exatamente isso que a gente deve fazer, José. E para fazer isso, não é conectado com esse nosso eu. Não é pela mente, não é pela razão. Não é se question... Gente, ninguém se questiona pela razão o que deve ser feito. Não é na razão. A resposta, se eu me perguntar, quem vai responder sou eu, o eu pequeno, Lucas. Eu devo estabelecer uma conexão com o eu mais profundo. Essa é a proposta de autoconhecimento. Conhecer o eu profundo. E deixar ele regular minha vida. Porque enquanto o meu eu menor, o Lucas, vamos dar o meu exemplo, se eu embasar minha vida no Lucas, vai ser semeada de provações e males. Isso é o egoísmo, gente. Isso é o egoísmo. Que a gente tanto fala no Espiritismo, que a gente tanto pensa em combater, né? É esse egoísmo. O que é o egoísmo? É viver a vida em volta do eu pequeno, do Lucas. Me identificando só com ele, achando que eu sou isso, só isso que eu vejo no espelho, achando que eu sou só isso que eu vivo no trabalho, que eu sou só isso que eu vivo nas minhas relações. Não sou só isso. O ego, gente, é importante. Nossa, eu escuto demais falando, o ego tem que ser destruído, o ego é o mal. Gente, nada disso. O ego é muito bom, é muito importante que ele exista. Para a gente estar conversando aqui, tem que ter ego. Vocês têm que olhar para mim e saber que eu não sou vocês, saber que a gente é diferente. A gente tem que ter essa diferença. Eu tenho que saber, por exemplo, eu vou olhar para uma figura lá que eu sei que é minha mãe e saber que é minha mãe. Vou olhar para alguém que eu conheço e saber que é aquela pessoa. Porque senão eu não vou olhar para o Ademir e pensar lá, o Ademir, é o Ademir ou é a Juscelia? Não, eu sei que é o Ademir, porque é o jeito dele, é a fisionomia dele, isso é o ego, é o que é construído, cristalizado. É importante, isso é importante. Mas o egoísmo é quando você vive por isso. O Lucas é importante? Sim. Mas eu viver pelo Lucas, não. Isso é egoísmo. Eu tenho que saber que existe algo a mais, um eu mais profundo, para eu não cristalizar minhas atitudes, para eu estar em constante evolução, em constante movimento. E é exatamente isso. Não que o ego não seja importante. Mas o ego, quando ele adoece, quando a gente vive só em torno dele, aí é o egoísmo, que a gente combate, né? E se identificar com o ego é a morte do ser profundo. Então, se eu olhar no espelho e achar que eu sou isso, apenas isso, se eu achar que eu sou só o Lucas e viver a rotina do Lucas, eu tenho que trabalhar. Gente, é óbvio que eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do corpo. Gente, cuidar do corpo é fundamental, fundamental. Eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que cuidar das minhas relações, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que correr atrás de dinheiro, eu tenho que sobreviver. Mas embasar a vida só nisso e achar que é isso, aí já é a morte do ser profundo. Aí vai ser a vida semeada de provações e males, como diz Leon Denis, né? E aí Jesus fala isso, né? Jesus fala isso, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Gente, quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser se eu quiser me salvar o Lucas, eu vou me perder. Eu vou perder o que eu tenho de profundo. Eu vou perder o meu dom espiritual, porque o que eu sou é muito além do Lucas. E se eu me apegar só a ele, eu me perco. Então eu tenho que ir além dele, por vezes sacrificar coisas. Sacrificar coisas que o Lucas gosta, sacrificar prazeres que o Lucas gosta de seguir para estudar alguma coisa, para buscar alguma coisa maior, alguma coisa que vai ser bom para a humanidade, alguma coisa que vai ser bom para quem está comigo, para quem eu amo, para quem está ao meu redor. Sacrificar prazeres, às vezes. Não que o tempo de lazer não seja importante, tá?
Mas, às vezes, sacrifícios desse eu pequeno por algo maior, isso é saber utilizar, saber despertar o dom de Deus, né? E aí, quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, quem desapegar desse eu, quem desapegar dessa pequenez da personalidade, do Ademir, se o Ademir desapegar do Ademir, a Avani desapegar da Avani, a Juscelia desapegar da Juscelia, a Simônia da Simone, Daniel do Daniel, cada um aqui presente, se cada um desapegar do seu eu pequeno para se apegar em algo maior, o eu profundo, esse vai se encontrar. Esse vai encontrar um sentido maior na vida. Vai ter um propósito maior de vida, vai ter mais plenitude, né? Sim, Juscelia? Ô, Lucas, desculpa estar te interrompendo toda hora, Não, que porque isso, esse a ideia é assunto essa. é um assunto que mexe muito comigo e que eu gosto muito, entendeu? Então, assim, você falando aí a respeito, então, assim, nesse caso, eu, Juscelia, eu só tenho, digamos, a consciência de um fragmento do que eu sou. Então, eu não tenho essa consciência mais profunda da potência que eu trago como um ser espiritual que eu sou, porque se encontra, tipo, que adormecido essa potência, e o que eu conheço de Juscelia é muito superficial, é muito, digamos que pouco, ou é uma fragmentação. Seria isso, no caso? Exatamente. A Juscelia que você conhece não é a Juscelia de verdade. Uhum, Quem você pensa que você é, não é você. sim. Eu não sou quem eu penso que eu sou. E Uhum. se eu achar que eu sou, gente, aí já começa, né, questões Porque, filosóficas e tipo abstratas. assim, a minha história é muito mais profunda, é muito mais além do que a minha consciência alcança, seria isso. Exatamente. E assim, se eu achar que eu sou o que eu penso que eu sou, Eu vou ficar presa nisso. eu fico preso. E aí eu impossibilito um novo Um eu de surgir. avanço, um avanço, um Gente, olha crescimento. a importância da cruz. Da gente se colocar na cruz. Isso é o sacrifício, isso que foi o que Jesus mostrou. Ele veio e sofreu o que sofreu para mostrar o caminho. É a gente se colocar na cruz, ou seja, a gente perder esse eu menor para um caminho maior. Por isso que a cruz é o símbolo, né, que a gente carrega hoje. Por quê? Porque a gente tem que carregar isso por enquanto. A gente tem que carregar isso por enquanto, né? Esse é o símbolo que a gente tem que buscar. É esse eu mais profundo. Exatamente, Juscelia, exatamente isso. E, prosseguindo, né? Agora a gente falou desse eu menor. Agora Leon Denis vai trazer o círculo de fora, o círculo maior, o eu mais profundo, né? A outra, ou seja, esse outro círculo interno, profundo, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Gente, é o armazém de riquezas que fala no sufismo. É o armazém de riqueza, a gente morrendo de fome com o nosso eu menor, sendo que tem um eu mais profundo que pode nos alimentar, mas a gente não recorre a ele. É o amigo sublime que traz os Vedas do hinduísmo. É um amigo sublime. Esse eu profundo é o reino de Deus que Cristo fala. E que é o dom de Deus que o Paulo vem nos lembrar, porque a gente esqueceu desse eu aí, ó, dessa sede da consciência. E é somente, gente, olha que bacana. É somente quando este centro, este eu profundo de ação, domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam as potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Gente, então, olha a palavra que usa, que Kardec usa, o que Leon Denis usa, perdão. Olha a palavra que Leon Denis usa. É somente quando este centro de ação domina. Então é dominar mesmo. É como se esse eu tivesse que pegar um cavalo, né, selvagem que tem que pôr as rédeas e dominar. E nós, enquanto eu menores, esse fragmento de consciência, né, que a Juscelia trouxe, nós devemos nos sucumbir, deixar-se dominar por este eu maior. Ou seja, criar a conexão e baixar a cabeça. Gente, é isso que é a humildade que Jesus traz. A humildade é abaixar a cabeça para a vida. É abaixar a cabeça
para quando a vida quer dizer alguma coisa. É saber reconhecer, é saber deixar esse eu maior, que vai muito além da personalidade, dirigir a nossa vida. Né? Que muitas das vezes a gente se perde nisso. Se perde nisso. E isso é o despertar da alma. Quando esse eu nos dirige, se revelam as potências ocultas, ou seja, o despertar da alma acontece. O dom de Deus que existe em mim desperta. Desperta. E aí, continuando lá no trecho do Vinha de Luz, nas palestras comuns cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Não vou ler isso tudo, não. Por quê? O que quer dizer aqui? Gente, no dia a dia, é que a gente se perde. Nas ações de trabalho que a gente se perde. Olha essa última frase, gente. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Né? E aí eu recordo de André Luiz, que foi recebido como suicídio indireto, por quê? Porque ele se perdeu na alimentação, ele se perdeu no excesso de bebidas, né? Ele se perdeu, ele foi convocado ao desequilíbrio e aceitou o convite. E a gente recebe 1001 convites todos os dias. É por isso que eu disse que a gente nega Jesus diariamente, né? E aí uma pergunta, como anda a sua espiritualidade cotidiana? Como anda a espiritualidade cotidiana? Né? Porque a espiritualidade é isso. Espiritualidade não é quando a gente está dentro da casa espírita, não é quando a gente está aqui na palestra, não é quando a gente está estudando. Espiritualidade é o que a gente vive nas nossas relações familiares. É quando alguém difícil está na nossa frente falando alguma coisa que a gente não concorda. É quando surge um imprevisto. É quando surge uma doença. Quando surge uma perda. É no trabalho. Como anda essa espiritualidade cotidiana? Que a gente recebe 1001 convites ao desequilíbrio. E aí eu tenho um exemplo de falta de espiritualidade, de quando eu e minha namorada e um casal de amigos, a gente estava no shopping e veio uma moça recolher, né, ela era responsável pela limpeza, ela veio recolher ali os pratos, né, que a gente comeu, e ela veio falando e tal, conversando com a gente, e, gente, ela veio começando a falar no sentido mesmo de desabafo, e a gente estava um pouco cansado e tal, a gente não escutou. E na segunda vez que ela já veio mais fechada, mais calada, nem deu muito papo, foi embora. Olha, e eu lembro dela falando, nossa, gente, comer é bom demais quando ela veio a primeira vez, né? Comer é bom demais e tal. Às vezes comer é tudo que a gente tem, né? E deu aquela risada, era uma risada, não era uma gargalhada, uma risada, não era, era mais de desespero, sabe? Como se via no fundo da alma dela que ela precisava de conversar, ela precisava de uma frase amiga. Dava para sentir isso, gente. E eu fui perceber depois, em uma conversa com a minha namorada, quando a gente estava falando que às vezes a gente come as nossas emoções, né? A gente come, não tem nada para fazer, ou então a gente está sentindo coisa demais, a gente vai comer sem perceber. Gente, olha o que essa moça falou. Às vezes comer é tudo que a gente tem. Nossa, foi nessa conversa com a minha namorada, depois que já tinha passado, que nossa, aquela moça, perdi uma oportunidade de vivenciar a espiritualidade cotidiana, real, a espiritualidade real, que eu estava voltado demais para o meu eu pequeno. Então, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, a gente não precisa ter dúvida, a gente vai sofrer. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. E aí o grifo é meu, ó, sempre necessário. Gente, é sempre necessário reerguer e reedificar. Sempre necessário. A gente vai cair, reerguer, reedificar. Cair, reerguer, reedificar. É um ciclo. Porque somos imperfeitos ainda. Vamos ter sofrimentos. A Terra ainda é um planeta de sofrimentos. Mas a gente vai cair, vai sofrer tentações, vai se afligir com decepções e desânimos, mas sempre
reerguer e reedificar. E por que meio poremos em movimento as potências internas? Né? Por que meio? Pela vontade. E para a gente finalizar, né? Para a gente finalizar, eu trouxe esta obra de arte de Michelangelo, que é a criação de Adão, né? E assim, Michelangelo foi muito genial quando ele fez essa obra de arte. Mas o principal dessa obra de arte está ali no dedo de Deus e no dedo do homem. Gente, percebam o quanto Deus, nessa ilustração, essa figura de Deus, se inclina para alcançar o homem. E o homem deitado, relaxado, só com o dedinho assim, só para falar que está fazendo um movimento, né? Que é o que a gente faz muitas vezes, só para falar que a gente está fazendo alguma coisa, mas falta, gente, um movimento do homem com o dedo, um pequeno movimento assim, ó, reparem, se ele fizesse assim, ia ter o contato do dedo de Deus e o dedo do homem. É isso que nos falta para a gente ter a alma desperta. Não é a gente estar com o braço estendido falando, olha Deus, eu estou fazendo minha parte, quando na verdade não está. Está faltando aquele gás. Vontade firme. Vontade firme. Está faltando a vontade firme. Um movimento pequeno, às vezes. Né? E é interessante, na questão 909, Kardec fala disso. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Muito insignificantes. É um movimento pequeno do dedo aí na imagem para ter o contato com Deus. Gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, é um movimento pequeno durante os dias, no dia a dia, na espiritualidade cotidiana, para a gente ter o contato com Deus. É um pequeno movimento. Né? E aí, finalizando, eu gostaria de finalizar com uma frase, né? Basta a chama de uma vela para afastar as trevas. Então, um pequeno movimento que a gente faz, a gente consegue criar algo dentro de nós, em nosso coração, que vai tocar pessoas, que vai movimentar. Basta a chama de uma vela para afastar as trevas. Mas um simples vento é capaz de apagá-lo. Então, que a gente atenda ao lembrete de Paulo, a despertar o dom de Deus que há em nós, com pequenos movimentos, todos os dias, pela vontade firme, como disse a Juscelia, focando nesse eu maior e não no eu menor, para a gente acender a vela, mas sempre atento, vigiai e orai, porque um simples vento é capaz de apagar. Gente, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela paciência, né, pela compreensão aí. Para mim é uma alegria, como eu disse, estar aqui e espero que a proposta tenha sido atendida, né, a proposta de reflexão. Mais uma vez, sim, muito obrigado mesmo. Lucas, você vai além, você viaja além de A Minas gente que Gerais? agradece. Gratidão. Você chega até a Bahia? Ó, hoje em dia a gente pode ir no mundo inteiro com a tecnologia, né? Então, assim, com certeza a proposta, se chegar, eu gostaria imensamente de atender. Para mim seria, como eu disse, sempre uma alegria, gente. Para mim, tá falando aqui da doutrina, tá falando do que eu gosto de falar, do que eu acredito. Nem muitas das vezes não vivencio, né? A proposta é para todos nós, mas e sempre que surge a proposta, eu gosto de atender, porque tá falando, tá palestrando aqui, refletindo, me faz despertar a alma de pouquinho em pouquinho. Né? Então, Significa dizer que seu contato está disponível para o Valdemar passar para a gente? Com certeza, Juscelia. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Ok. Obrigado, Demi. Obrigado a todos aí pelo convite. Vou fazer a prece para nós, então, né? Eu convido todos vocês a fecharem os olhos, para a gente poder se conectar com esse eu maior, que vai além da personalidade,
que vai além da pequenez, das fraquezas, da insuficiência, além do sofrimento humano, para pedir, através dessa conexão, para este eu, para este amigo sublime, como diz os Vedas, que ele possa fazer o que deve ser feito em nossas vidas, que ele possa agir. Nós nos colocamos à disposição deste eu profundo, este eu maior, o que nós chamamos de vontade de Deus. Nós nos colocamos à disposição para fazer as transformações necessárias, para sermos dominados por este amor, por esta força maior. Mas pedimos, Senhor Jesus, que nos dê sabedoria, nos dê compreensão, nos dê força e paciência para seguirmos os caminhos que forem propostos por este eu maior. Para que possamos conquistar a harmonia, a alegria, a plenitude do ser. E que em nosso dia a dia, nossos dias de trabalho, em nossos dias com as famílias que nós temos, que nós possamos vivenciar este eu maior. Que Jesus nos abençoe, abençoe nossos lares, abençoe a nossa semana, que possa ser uma semana produtiva de muitas reflexões, mas principalmente de vivências, de autoconhecimento e conexão com este eu, este amigo sublime, o reino de Deus que há em nós. Que nós possamos todos despertar o dom de Deus que existe em nós. Que assim seja. Gente, muito obrigado, viu, a todos. Uma ótima semana. Gratidão, Lucas, parabéns. Gratidão, Ademir, pelo convite de estar aqui